No artigo 6, fala sobre a troca de informações entre o prestador e a operadora, que só pode ser feito de acordo no padrão TIS vigente. O padrão TIS são todas as normas determinadas pela ANS para troca de informação entre operadora e prestador. Seja código, seja nomenclatura, seja regra, até erros que acontecem no envio do XML, que é o programa que a gente usa para poder enviar o faturamento eletrônico, seja erros em guia, tudo isso é determinado e a ANS tem um controle constante sobre isso. E existem várias tabelas de nomenclaturas, várias tabelas do padrão TIS. Tem a 64, que fala sobre os erros, tem a 22, que fala sobre os procedimentos, que é o famoso rol ANS, tem a 18, que é de diárias e taxas, tem a 19, que é de medicamentos, de materiais, e tem a 20 de medicamentos. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o padrão TIS também, para que o nosso contrato ele esteja bem amarradinho, porque uma falha no contrato vai te gerar uma negatividade muito grande na sua receita. Muitas vezes a gente não entende assim: ah, mas aquele prestador atende tanto, nossa, o faturamento dele é tão bom, por que que ele não consegue ver lucro diante disso? Porque muitas das vezes ele tem um alto índice de atendimento, mas o contrato dele é cheio de pegadinha. E aí ele não pode cobrar uma coisa, não pode cobrar outra coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e no final das contas o prestador é o penalizado. Por quê? Ele não conhece o que a ANS preconiza que deve ter dentro do contrato dele. No artigo 7, ele diz que em caso de litígio, o fórum estabelecido no contrato é o da comarca do prestador de serviço, o que evita a necessidade de contratar advogado em outra cidade ou estado. Isso é muito importante porque operadoras de outros estados, um exemplo, hoje a gente tem a Prevent Senior chegando no Rio. É uma operadora grande, com muita força no mercado de saúde suplementar. Mas o foro dela é em São Paulo. Mas eu sou um prestador do Rio de Janeiro. Se eu não ler o meu contrato e se eu não me atentar nessa cláusula, ela pode colocar lá que o foro dela é em São Paulo e qualquer coisa que seja judicializada, eu tenho que sair do Rio para ir até São Paulo para poder justificar ou fazer parte de um processo judicial, quando na realidade o foro que deve conter nesse contrato é o do Rio de Janeiro, que é onde é o endereço do prestador. Se o prestador é de São Paulo, tem que ser o de São Paulo. Se o prestador é da Bahia, tem que ser da Bahia. O artigo 8 diz que permite incluir ou excluir procedimentos durante a vigência do contrato. Protege o prestador de serviço, por exemplo, quando há um acordo sobre valores cobrados após súbitas elevações de custo. Isso foi muito presente durante a pandemia. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. E os insumos, como a maioria deles são importados, teve um aumento muito grande e já não cabia mais dentro do contrato realizado, muitas das vezes em 2018, 2019. Então é muito importante que se tenha essa consciência que a gente pode incluir, excluir ou renegociar alguns procedimentos específicos independente da vigência do meu contrato. Eu posso mostrar isso aconteceu de fato com muitos prestadores, principalmente prestadores ortopédicos por conta de cirurgias ortopédicas, por causa de prótese, OPME. Aconteceu com medicamentos que a gente usa muitas vezes para sedar o paciente e que durante a pandemia o preço foi nas alturas. Antes da pandemia se comprava um midazolam por 17, às vezes 20 reais. E durante a pandemia uma ampola estava custando 500. Então é importante que a gente tenha o conhecimento dessas cláusulas para poder negociar. Olha, hoje eu não consigo atender um paciente de vocês e cobrar o preço do midazolam conforme Brasíndice PF, porque na revista Brasíndice diz que o preço que eu posso te cobrar é 100 reais, se eu compro a 500. Então, essa abertura, ela precisa estar linkada com a pessoa que faz o faturamento, com a que negocia, com o dono da empresa. Por isso, a importância de se conhecer o contrato.
Eu gosto muito de usar o termo no trabalho ou quando eu dou cursos, de que quando não se há conhecimento, você perde negociação, você perde o feeling, porque você não conhece, então você se submete ao que a operadora está falando, porque você não tem o poder de barganhar, porque você não conhece as leis, porque você não conhece as normativas, né? Então é importante que isso fique claro. A gente precisa conhecer e ter domínio do que se está fazendo, do que se está criando, para que a gente possa ter uma negociação efetiva.